No vídeo de hoje eu vim contar três coisas que eu acho que eu errei assim bem feio falando sobre procurar trabalho na Holanda. Esse é um tema bem complicado, que já faz um tempo que eu estou querendo trazer aqui uns vídeos sobre mercado de trabalho, sobre como procurar emprego. E eu acho que eu tenho que começar pelos três grandes erros que eu cometi ao procurar trabalho na Holanda. Que eu acho que, assim, na verdade, vale para qualquer lugar, até da Europa, até do mundo, se bobear. Mas minha missão aqui hoje é ajudar você a pensar em algo que seja específico para você. Que eu não quero fazer um vídeo genérico que vale para todo mundo. Eu quero ajudar as pessoas a pensar que essa, na verdade, é a missão do meu canal, assim, é não dar uma coisa mastigada que às vezes não atende a necessidade de todo mundo, que na verdade não vai atender a necessidade de todo mundo, né? Nada que eu disser vai atender a necessidade de 100%. Mas o que eu quero é ajudar você a pensar no que se aplica para você. Então, assim, muitas vezes eu trago assuntos aqui no canal que eu quero explicar os porquês das coisas. Por que que tal coisa é assim? Por que que tal coisa funciona desse jeito? É justamente não só para você simplesmente olhar para as coisas e falar, isso é assim, tá bom? Mas para você entender e ver o que se aplica para você, o que faz sentido, o que não faz sentido. Entende? Talvez eu fiquei meio confusa nessa parte. Mas enfim, vamos ao assunto que é o importante de hoje. O primeiro grande erro que eu acho que eu cometi foi não ter focado em aprender o idioma daqui. Porque a gente, quando tá vindo e tá pesquisando e tá conversando com as pessoas, a gente ouve aquela básica história que a gente ouve muito, que é: na Holanda todo mundo fala inglês. É verdade, muita gente na Holanda fala inglês, se for olhar a estatística, acho que é mais de 90% da população, mas primeiro que isso não significa que todo mundo fale inglês, né? Segundo, que a língua daqui é o holandês, é a língua oficial e a vida acontece em holandês. Então, não só para questão de trabalho, mas para a vida no dia a dia, é muito importante aprender a língua do país onde você está indo morar. Então, eu recebo cartinha do governo tudo em holandês, eu recebo ligações em holandês, eu tenho que marcar um compromisso no médico em holandês. Tudo é em holandês, a televisão é em holandês, os sinais de trânsito é em holandês, tudo é holandês. Então, na questão de trabalho, uma das coisas que mais me prejudicam hoje em dia para eu conseguir um emprego formal é eu não falar holandês. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque eu tenho um vídeo aqui no canal sobre arrumar emprego só falando inglês na Holanda, que eu explico um pouco dessa questão, eu aprofundo um pouco mais, mas basicamente faz sim grande diferença você falar holandês e pode ser justamente o que te custa aquela vaga de emprego, sabe? A segunda coisa que eu acho que eu errei feio foi não ter aprendido, antes de vir, as regras e a cultura holandesa em relação ao mercado de trabalho, mas principalmente as regras. Então eu vou dar assim, um exemplo de várias coisas que eu fui descobrir só depois que eu já estava aqui, que é, por exemplo, o aviso prévio. Aqui, o aviso prévio varia de 1 mês a 2 meses, então de 30 a 60 dias. E embora no Brasil também tenha uma lei que quanto mais anos você está na empresa, mais vai aumentando o aviso prévio, na prática, o que eu sempre vivi no Brasil, quando eu ia mudar de um emprego para o outro, a pessoa que está me contratando no emprego novo, sempre me acelerando, não, preciso que você saia quando que você chega, precisa que você chegue logo, a gente precisa que você entre logo. Sempre uma pressão danada para eu começar o quanto antes na empresa nova. E aí aquele medo de perder a vaga, eu volto para a empresa antiga e faço uma pressão lá para eu poder sair sem deixar ninguém na mão, mas também sair no menor tempo possível. E nesse meio, né, e nessa mudança entre uma e outra, acabava não pegando nem férias, não tirando nenhuma semana de descanso. Aqui isso é um pouco diferente, porque aqui é um pouco mais comum se cumprir o aviso prévio. As empresas muitas vezes fazem processo seletivo com mais antecedência, então tem muitas vagas de emprego que eu vejo que tá assim com data de início para dali a mais de um mês. Tem vagas, é claro, que pedem urgência, que deixam claro lá que tem urgência. Na verdade, é até exceção isso, né? Eles colocam em algumas vagas que eles têm urgência, que precisa que comece em tal dia ou em tal mês. Mas no normal, é muito aceitável se eu virasse para uma empresa e falasse, olha, eu posso começar daqui a 2 meses. Não é uma coisa que eles vão achar absurdo. Pode ser que, é claro, que eles venham a negociar, querer fazer em menos tempo, mas não é um absurdo para eles. Então eu poderia, por exemplo, ter começado a procurar emprego antes de eu vir, porque eu conseguiria negociar essa parte, coisa que eu não sabia. Então eu fiquei esperando chegar aqui para procurar emprego. Então eu acho que isso também foi um grande erro, porque
várias regras e coisas que eu não sabia como funcionava aqui, mesmo tendo um namorado holandês, e essa é uma parte engraçada da história, ele é holandês, mas ele nunca trabalhou no Brasil, então como é que ele pode dizer a diferença de um lugar para o outro se ele não conhece como as coisas funcionam no Brasil, ele só conhece como funciona na Holanda. Então foi uma dificuldade no começo, porque ele também não entendia quais eram as diferenças, ele só conhece a vida aqui, né? Então foi outra coisa que eu esbarrei, que eu tive dificuldade e poderia ter começado antes e que eu errei feio. Mas acho que assim, o grande erro que eu cometi e que eu vejo muita gente cometendo, tenho conversado bastante sobre isso, mas também vejo isso muito nos grupos de Facebook, de expatriados, não só de brasileiros, mas também de outras nacionalidades, é não ter feito uma correta leitura do mercado. Eu não soube ler o mercado aqui. E quando eu falo mercado, eu falo também de algo específico. Então, eu vou dar assim, 2 exemplos de 2 coisas que aconteceram que me levaram para uma direção errada. A primeira coisa foi o meu namorado, que é holandês, e que eu perguntei para ele como era, que é o caminho, acho que mais natural do universo. Perguntar para ele como é aí, como é que você acha que vai ser para eu me recolocar aí na Holanda. E a impressão que ele me passou é, não, vai ser muito fácil, porque você é muito qualificada, você fala inglês fluente, você fala italiano fluente, além do português, que é a sua língua mãe, está aprendendo holandês. Naquela época, lógico que meu nível era bem básico, mas eu estava aprendendo. Mas, na opinião dele, tudo isso era suficiente para eu arranjar um emprego. E por que ele tinha essa visão? Lembra que eu falei no início dos vídeos dos porquês, que eu gosto de trazer os porquês? Porque ele é um profissional de TI, ele é um desenvolvedor de software. Então, a vida inteira ele trabalhou no mercado, que é o mercado mais aquecido da Holanda. Então, para o mercado de TI, é uma realidade você ser contratado sem falar holandês muito facilmente, independente do nível de carreira que você tiver, porque eles têm uma carência enorme em contratar profissionais de TI. Então, se você é um profissional de TI, vai ter muita oportunidade. Conheço história, conheço gente que no Brasil, estando no Brasil, sem nem ter nacionalidade nem nada, recebeu proposta de trabalho para vir para a Holanda. E só não veio porque justamente não tinha nacionalidade, a empresa não podia bancar o visto, né, da pessoa, então não conseguiu ser contratado. Mas essa visão do meu namorado era errada, por quê? Porque eu não sou profissional de TI, eu não sou da área de TI. Então isso não se aplica para mim. Só para ter uma outra ideia em relação a esse negócio da área de TI, um tempo atrás eu vi uma notícia que tinha aberto, não vou lembrar o número de certo, mas tinha aberto não sei quantos mil postos de empregos novos na Holanda. E eu lembro que nessa notícia falava que coisa assim de 40%, acho que um pouco mais, era profissionais da área da saúde, que eu também não sou profissional da área da saúde, uns quase outros 40 e tantos por cento eram profissionais de TI, e aí sobrava aí o restinho que era todas as outras áreas, que seria onde eu tô, né, onde eu poderia estar de repente. Então, veja que número fala, mas não fala tanto, né? Porque quando fala abriu não sei quantas vagas de emprego, mas dessas vagas que abriram, quantas são as vagas que eu poderia me aplicar? São, sei lá, menos de 10%. Dava menos de 10% que não era TI, que não era área da saúde. O segundo exemplo que eu tenho para dar dessa história, para vocês entenderem como é importante fazer a leitura do mercado, era de uma pessoa que eu seguia, que já mora aqui há vários anos, e ela, eu lembro até de um vídeo que eu vi dela, que ela falava que arrumou um emprego, que a vaga era toda em holandês, mas que também precisava falar inglês, e que no final das contas ela acabou passando, né, entrou para aquela empresa, e até não precisava tanto assim do holandês, então que vale a pena tentar, etc. E na época foi uma das opiniões que eu me baseei para pensar que seria fácil de eu arranjar emprego. Só que aí, hoje em dia, lembrando desse episódio, eu faço uma outra análise, porque não é que ela estava mentindo, longe, ela realmente estava falando a verdade, a realidade dela. Só que, primeiro, ela veio para a Holanda há alguns anos atrás, então ela chegou aqui, sei lá, na casa, imagino eu, na casa dos 26 anos de idade no máximo. Tinha muito menos experiência de trabalho do que eu tenho. Eu já tenho quase 40 anos. E ela mora nas regiões que são chamadas de Randstad, que é a região mais economicamente ativa da Holanda, que seria equivalente a São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim, a realidade dela não se aplica para mim, porque eu sou uma pessoa que já tenho mais experiência de trabalho, então não consigo entrar numa vaga de analista, não consigo entrar numa vaga menor, vamos dizer assim. Não que eu tenha problema com isso, não tenho nenhum problema com isso, me apliquei para várias vagas dessa,
mas o feedback que eu tenho nessas vagas é que eu tô overqualified. Mesmo em vagas que são áreas que eu gostaria de fazer uma transição de carreira para trabalhar, eu ainda recebo esse feedback. Então, já tem essa diferença e eu vejo também isso muito nos grupos, nas pessoas com quem eu converso, que as pessoas mais jovens têm uma facilidade maior de conseguir emprego, porque também pensa que num nível de responsabilidade menor, não falar holandês ou não falar holandês fluente, a chance de você ter um problema por causa disso também é muito menor. Agora, uma pessoa que já tem uma idade como eu, né? Já é uma pessoa mais madura. Nossa, parece que agora eu falei, ai velha, né? Tá velha. A idosa procurando emprego, né? Eu sendo uma pessoa mais experiente, que já tenho quase 20 anos de experiência profissional, não consigo me candidatar para essas vagas. E até falando com uma consultora de carreira, ela falou, você pode até mentir no seu currículo, mas quando chegar na entrevista, eles vão perceber. Então, é perda de tempo. Aí, para um cargo maior, começa a ser mais necessário falar holandês. Vamos fazer assim, uma experiência aqui, né? Se eu estivesse falando de um analista comercial, que é a minha experiência na área comercial. O analista comercial é uma coisa mais interna, vai fazer proposta, vai fazer preço, vai fazer essas coisas. Então, ele falar holandês talvez não seja realmente relevante. Mas o gerente comercial vai lá fazer uma apresentação para o cliente, vai lá apresentar um produto, vai lá fazer uma negociação complexa sem falar holandês, difícil, né? Então, esse é o balanço que eu falo de analisar o mercado, entendeu? De analisar onde você se encaixa naquele mercado. Essa menina estava falando dessa área mais desenvolvida. Eu moro no norte da Holanda. O mercado aqui no norte da Holanda é muito diferente do mercado lá no sul, lá mais no centro da Holanda. Seria equivalente a alguém, quando eu morava no Brasil, um estrangeiro, chegar e falar assim, Aline, tem muita oportunidade de emprego onde você mora? Eu morava em São Paulo. Poxa, São Paulo tem muita oportunidade de emprego. Um estrangeiro que não fale português, até conseguiria um emprego em São Paulo, porque tem um monte de empresa multinacional que eventualmente vão achar interessante e vão ter uma vaga para essa pessoa. Agora, se ele resolver procurar emprego, sei lá, em Itu, ele vai conseguir emprego sem falar português? Não. Então, quando eu falo da leitura do mercado, é você entender a especificidade do mercado, aonde você vai morar. E não simplesmente a pergunta solta que muita gente coloca no grupo assim, é fácil arranjar emprego na Holanda? A Holanda, mesmo sendo um país pequeno, tem as suas especificidades. Cada lugar tem mais um tipo de empresa do que outro, mais um tipo de vaga do que outro, pede mais holandês do que menos holandês, né? Nível de holandês no idioma, que eu quero dizer. E tudo isso foi uma leitura bastante errada que eu fiz, que eu entendi, eu fui muito nessa visão otimista de pessoas que tinham backgrounds diferentes do que eu tinha, de pessoas em momentos diferentes do meu, e com isso, se eu não tinha a leitura certa do mercado, eu demorei muito tempo para entender o que estava acontecendo. Por que é que eu não conseguia arranjar emprego? Por que eu não era nem chamada para as entrevistas? Então, isso foi onde eu mais errei, onde eu mais bati cabeça, onde foi mais difícil para mim, e é algo que eu vejo muita gente fazendo igual. Então, por isso que eu trago aqui algo para você refletir, você olhar para você, entender qual é o seu momento de carreira, qual a condição em que você está migrando, se você está migrando porque você vai morar com partner ou porque algum outro motivo, pegou a nacionalidade e está indo, não só no que você está disposto, mas com o que você tem, o que dá para ser feito no lugar onde você vai morar. E essa leitura do mercado, ela é muito mais importante do que você ter um currículo bem escrito, do que você ter uma carta de apresentação bem escrita, ou escrever a carta de apresentação em holandês, ou site de vaga. Mas, Aline, como é que eu faço essa leitura do mercado? Primeiro, tentar se aproximar de pessoas como você, que já estão lá, mas que são como você, que tem a sua faixa etária, que tem alguma experiência como você, se possível, que trabalham na mesma área na qual você quer trabalhar. Então, acho que esse é o primeiro passo, não necessariamente nessa ordem, mas assim, é um passo importante. Outro é realmente entrar nos sites de vaga, não para se candidatar às vagas no primeiro momento, mas para fazer uma pesquisa. Então, assim, na região onde você pretende morar, quais são os tipos de vaga? São vagas que precisam ou não do holandês, no nível que você está procurando, precisa ou não do holandês, no lugar onde você vai morar, qual é o tipo de empresa que tem, quais são as empresas que têm sinergia com o que você está buscando, o que você quer para você como carreira e que você também pode oferecer alguma coisa, né? Que tem um monte de empresa que
a gente adoraria trabalhar naquela empresa, mas a nossa experiência de trabalho, né, o que a gente já tem de experiência de trabalho não permite. Então, é importante fazer essa análise antes de vir. Se eu pudesse voltar no tempo, conversar com a Aline do passado, eu teria falado para ela fazer essa pesquisa tipo um ano antes, para chegar aqui com expectativas corretas das coisas, porque acho que isso foi uma das coisas que me fez sofrer muito no início, porque para mim, pessoalmente, não entender o que está acontecendo é pior do que ouvir não. Porque se eu entendo o que está acontecendo, eu vou reagir, eu vou arrumar o que precisa arrumar, eu vou me redirecionar, eu vou correr atrás das coisas. Agora, quando eu não sei o que fazer. E essa sensação para mim é desesperadora. Por isso que nesse vídeo eu quis trazer mais uma reflexão do que respostas diretas, porque não tem uma resposta direta para essa pergunta, como procurar emprego na Holanda ou qualquer lugar do mundo, que caiba em todo mundo, que seja certeira para todo mundo. O que eu posso fazer para ajudar, que é o que eu quis trazer aqui, é no que você tem que pensar para você ser um pouco mais assertivo nessa busca que nunca é fácil, né? Mesmo quem consegue emprego rapidamente, não é fácil, é chato pra caramba. Então, assim, em algum outro vídeo, se vocês tiverem interesse, posso falar de currículo, posso falar de carta de apresentação, mas saiba que currículo e carta de apresentação, e LinkedIn, né, perfil no LinkedIn também é importante, é um segundo passo. O primeiro passo é realmente fazer uma leitura bem correta do mercado. Isso eu acho que é imprescindível para você entender, porque é um país que a gente não conhece, a gente está mudando para outro país, a gente não conhece. Então, quando eu dou exemplos do Brasil, perguntar como é o mercado de trabalho em São Paulo, em comparação com, sei lá, Maceió, alguma outra capital menor, a gente tem uma noção, mesmo que a gente não saiba completamente, a gente tem alguma noção, mas quando está mudando de país, a gente não tem noção nenhuma. Então, é muito importante ter essa noção. E ter essa noção mais exata, mais específica para a sua condição pessoal e para onde você vai morar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você acha de toda essa história, porque é bem complexo, é um assunto complexo. Sei que muita gente também passou por essa decepção de chegar com uma expectativa e a coisa virar outra. Quero ouvir essas histórias, eu gosto muito de trocar ideias sobre esses assuntos. E até o próximo vídeo.